Olá, amigos, domingo, dia 15 de setembro, chegamos aí na leitura 1084 dias consecutivos, transmitindo a você a leitura do guia do estudo da Palavra de Deus. E não me canso de dizer aqui que é uma inspiração menor para guiar você para a inspiração maior, que é a Bíblia, levar você a maior profundidade de intimidade, né? Levar você mais profundo em Cristo. O título que nós estamos estudando nesse terceiro trimestre do ano é sobre o livro de Marcos, né? O Evangelho segundo escreveu Marcos. E o título de hoje, Você é o Rei dos Judeus? Né? Isso Pôncio Pilatos perguntando aí para Jesus. Quais tipos de situações irônicas ocorreram nessa passagem de Marcos, capítulo 15, do verso 1 ao verso 15? Bom, Jesus foi acusado de ser o que ele era. Como assim? Ele foi acusado de ser o rei dos judeus, e realmente ele era. Isso não deveria ser uma acusação, mas ironicamente foi usado como uma acusação. O governador, que era pagão, né, queria libertar Jesus. E os religiosos, enquanto os religiosos queriam matá-lo. Isso não é uma ironia? Né? Os religiosos, né, deveriam querer salvar e não acusar. Então aí está outra ironia. O povo libertou um criminoso, né? Barrabás, e condenou um inocente, que era Jesus. Outra ironia, né? Pôncio Pilatos foi governador da Judéia de 26 a 36 depois de Cristo. Ele não era bondoso e várias de suas ações provocavam sofrimento aos habitantes da nação. Você pode ver isso lá em Lucas capítulo 13, verso 1. O julgamento de Jesus, conduzido pelos líderes judeus, resultou em uma sentença de morte por blasfêmia. Mas sob o domínio romano, os judeus não podiam executar pessoas na maioria dos casos. Por isso, levaram Jesus a Pilatos para que fosse condenado. O texto bíblico não menciona qual foi a acusação feita contra Jesus diante de Pilatos, mas é possível averiguá-la com base na pergunta que Pilatos lhe fez: Você é o rei dos judeus? Marcos capítulo 15, verso 2. No Antigo Testamento, o povo de Israel ungia os seus reis, porquanto não é difícil concluir o termo Messias, ungido, né, que possa ter sido distorcido para sugerir que Jesus reivindicava homenagem como rei e, portanto, estava em competição contra o imperador. Assim, a acusação apresentada ao Sinédrio, era de blasfêmia, enquanto a acusação apresentada ao governador era de conspiração que levaria à morte. A ironia é que Jesus era o rei dos judeus e o Messias. As acusações de conspiração e blasfêmia foram equivocadas. Ele deveria ter sido homenageado, né? Ter recebido homenagem e adoração. Porém, Jesus ainda agia como rei. Sua resposta a Pilatos: o Senhor está dizendo isso. Marcos 15, verso 2. A sua resposta está dizendo isso foi evasiva. Ele não negou o título e nem afirmou. Isso, porém, isso deveria sugerir que ele fosse um rei, mas um tipo diferente. João capítulo 18, verso 33 ao verso 38. Marcos capítulo 15, verso 6 menciona o costume de libertar um prisioneiro na Páscoa. Pilatos perguntou se a multidão queria que ele libertasse o rei dos judeus. Perguntou isso lá, né? Está lá em Marcos 15, verso 9. E embora possa ter dito de uma forma irônica, né, a ironia estava atuando contra ele. Marcos 15, 9 e 10 é um exemplo de percepção e, ao mesmo tempo, de ausência de percepção. Pilatos percebeu que os líderes haviam entregado Jesus por inveja, mas não percebeu ao questionar a multidão que estava fazendo o jogo dos líderes religiosos, né? Talvez não tenha percebido. Eles agitaram a multidão e gritavam para que Jesus fosse crucificado. Pilatos recuou. A crucificação era uma forma terrível de morte, especialmente para alguém considerado inocente. É dolorosamente irônico que um governador pagão quisesse libertar o Messias. É irônico, não é? Enquanto os líderes religiosos desejavam que ele fosse crucificado. O que pode impedi-lo de seguir a multidão quando a pressão para fazer isso
é grande? Amados, eu vou repetir essa pergunta aí para você. O que pode impedi-lo de seguir a multidão quando a pressão para fazer isso é grande? Ou seja, quando uma injustiça está a ponto de ser cometida ou já tenha sido cometida e chegou até você, que é um líder, e você não, para você que não venha cair na pressão, o que fazer? Olhar para Cristo, amados. Olhar para Cristo nos impede de cometermos qualquer injustiça. Não olhar para o homem, não olhar para um líder, nesse caso. Ontem eu conversava com um pastor aqui em casa, né? E eu falava para ele sobre... nós conversávamos a esse respeito, né? E eu citei que eu olho para um homem, né? Para um líder religioso como referência, mais modelo apenas Jesus. Quando você olha para um líder religioso que você tem referência e você olha para Jesus e não está batendo, né, a coisa não está batendo, significa que você neste momento não pode ter mais essa pessoa como referência. Então você tem que passar a ajudar essa pessoa, a alertar essa pessoa, né? Se você vê o seu irmão cometendo um engano, né, se eu não me engano aí, me fugiu agora o livro que está escrito, não é Zacarias, me fugiu agora, está na Bíblia, mas leia a Bíblia e você vai encontrar. Se você vê um irmão pecando, né, e se você não avisá-lo, o sangue está nas suas mãos, mas se você ver um irmão pecando e você avisá-lo e ele não te der ouvido, você está livre disso. Então precisamos estar atentos para não cometermos injustiça. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai amado que estás nos céus, grandioso és tu, Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós te agradecemos por esse manual fantástico que deixaste para as nossas vidas. Nós pedimos a ti graça para termos entendimento, Senhor, e vivermos a tua palavra. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Abraço, meus amigos, abraço aí aos nossos amiguinhos. E lembrem-se, curtam e compartilhem esse canal, inscreva-se no canal, né? Ative as notificações. É importante que você interaja para que o YouTube entenda que o canal é relevante e o YouTube passa a ser aí, né, um mensageiro da palavra de Deus juntamente conosco.